Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo, começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. E todos dizemos amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, no primeiro momento lhes fiz uma exposição devocional de um texto que lemos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E também trouxe para vocês o primeiro fundamento de um púlpito genuinamente pentecostal, que é o compromisso com a palavra de Deus. Lhes falei sobre a importância de aquele que ministra a palavra de Deus, aquele que faz uso da palavra de Deus, ser fiel a esta palavra, lê-la para o povo, explicá-la para o povo e também ter em si mesmo o bom cheiro de uma vida regida, guiada por esta palavra. Neste segundo momento, irmãos, neste tempo que temos disponível, eu sei que os pastores aqui precisarão participar de um trabalho logo mais à tarde, da convenção estadual. Eu quero falar sobre os outros dois fundamentos, ou as outras duas características de um púlpito genuinamente pentecostal. Mas eu preciso lembrar que essas características não são inerentes apenas aos que pregam. Elas são inerentes a todos que ministram, que servem a Deus na igreja, especialmente os que fazem uso do púlpito. Seja o pregador, seja o ensinador, seja também o cantor, porque quem canta também precisa ter esses pilares, esses fundamentos, essas características. Você quer ver, por exemplo, como quem canta também precisa ter compromisso com a palavra? Eu vou lhe dar duas provas. Primeiro, Colossenses capítulo 3, abra bem rapidinho, é um parênteses que eu preciso abrir e vou fechá-lo já, mas não poderia deixar de falar sobre a importância de os ministros do louvor, né? Tem algumas igrejas, não sei se é o caso dos irmãos aqui, que chamam assim, ministros do louvor. Ministro no sentido geral, comum da palavra, não do ministro ordenado, oficial, mas o ministro no sentido daquele que serve a igreja com música, serve a igreja com louvor. Colossenses 3,16, especialmente você que canta, que compõe, que toca, você que é líder de louvor na igreja, atente para esse texto de Paulo, à igreja de Colossos, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que é que Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, transbordando, não é só se encher da palavra, é transbordar da palavra. Esse é o sentido da palavra na língua grega para abundantemente, em toda a sabedoria. Olha aí, então o verbo habitar, ele vai aqui distribuir de que modo a palavra de Cristo vai habitar em nós abundantemente. Em toda a sabedoria, ensinando
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros olha aí, Paulo diz, a palavra deve habitar transbordantemente em vocês. E esta palavra deve levar vocês a ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, ou seja, pela instrumentalidade de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que é que Paulo está dizendo aqui para nós? Paulo está dizendo, em outras palavras, que a palavra de Deus deve balizar, nortear todas as nossas atividades no culto. Tudo no culto deve ser dirigido, instruído, superintendido pela palavra de Deus. Quem quiser orar bem, precisa aprender a orar com a palavra. A palavra nos ensina a orar bem. Quem quiser cantar bem, precisa aprender a palavra, porque a palavra nos ensina a cantar bem, a tocar bem, a servirmos bem em qualquer ministério da igreja. Irmão, não há nenhum cargo, nenhuma função, nenhuma atribuição na igreja que se possa dizer assim: eu não preciso da Bíblia para aprender a fazer isso aqui. Eu não preciso da palavra para me ensinar isso aqui. Não há. Seja qual for a sua função, mesmo a irmã, o irmão, responsável por recolher os quilos de alimento que você traz para a campanha de assistência social, missionários, pobres, necessitados, viúvas, mesmo quem trabalha com isso. Você vê que, por exemplo, o diaconato na igreja primitiva, aqueles 7 diáconos que originalmente foram chamados, separados pela igreja para servir às mesas, para cuidar da provisão diária das viúvas necessitadas da igreja, eles precisavam ser homens cheios do Espírito e de sabedoria. E Paulo diz aqui, a palavra deve habitar em vocês e ela deve se manifestar em toda sabedoria. Não há sabedoria se não há palavra. Então mesmo os diáconos da igreja, eles só conseguirão desenvolver bem o seu trabalho se forem homens e mulheres da palavra. Mas aqui eu quero destacar a questão da música do louvor. Olha o que Paulo diz: a palavra habite em vós, cantando. Enquanto vocês cantam, a palavra tem que ser ratificada, confirmada. Por isso que a gente tem que ser criterioso até nas músicas que seleciona para trazer ao culto do Senhor. Isso aqui confere com a Bíblia? Essa letra se respalda na Bíblia? Olha, irmãos, quer me dar agonia nos nervos? É quando eu vejo alguém, por exemplo, cantar assim. Um hino que fez muito sucesso aí no Brasil, não quero dizer quem cantou, porque não quero servir aqui esse propósito. Meu foco não é atingir pessoas, é só avaliar o trabalho propriamente a fim de melhorá-lo. Uma música que fez sucesso, estourou no Brasil, conjuntos de mocidade, em cultos festivos, com a casa cheia cantando, um hino que lá pelo meio diz assim: Silas parar de murmurar, porque esse bebê babá. Uma conversa de Paulo com Silas na prisão, e lá no meio do hino, Paulo, no hino, isso é no hino, não é na Bíblia, porque na Bíblia isso não tem, isso não se sustenta. Ah, mas a gente não pode conjecturar? Você pode conjecturar para ligar duas coisas que a Bíblia diz, mantendo a clareza, a coesão e a fidelidade à Bíblia. Mas você não pode conjecturar para confrontar o texto bíblico, para torcer o texto bíblico, para ir na contramão do que o texto bíblico diz. O hino diz para nós que Paulo reclamou com Silas e mandou ele parar de murmurar. Isso é o que diz o hino, que muita gente cantou, não sei se chegaram a cantar por essas bandas, mas eu vi aí congressões, casa cheia, 5.000 pessoas, e um conjunto de jovens com 1.000 jovens de pé. Silas, parar de reclamar. Mas eu vou lá para Atos 16 e vejo a história diferente. Lá em Atos 16 diz assim, na prisão, na penitenciária de segurança máxima de Filipos: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Onde é que foram arrumar um Silas murmurador? Porque na Bíblia não tem. A gente tem essa tendência de divinizar Paulo e
demonizar todos os outros. A gente acaba fazendo Paulo uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. E todos os outros... Por que alguém não canta dizendo assim, que Silas olhou para Paulo e disse, Paulo, para de murmurar? Isso não tem coragem de dizer. Mas a gente pode dizer que Silas... Irmão, a Bíblia diz que Paulo e Silas fizeram um dueto santo. Eles estavam cantando e orando junto. Não teve murmuração ali não. Teve consagração, adoração, louvor. Então, se eu sou líder de louvor, se eu sou líder do grupo musical da igreja, e alguém me sugere uma música dessa, ou então eu pego a pasta, a escacela, não sei como chama, do conjunto e vejo que esse hino está lá, o que é que eu faço? Eu tiro. Isso não serve para ser cantado na igreja. Se a irmã canta em casa e se alegra, amém. A irmã canta em casa e se alegra lá. Mas na igreja, a gente vai cantar o que estiver em conformidade com a palavra. Quer ver me dar agonia? É quando um conjunto, pastor Nivaldo, de 50 jovens, num culto de domingo à noite, com os pecadores tudo sentado para ouvir o evangelho, porque foram convidados durante o dia. Alguém foi na casa deles, ligou e disse, rapaz, esse mundo não tem alegria para te dar não. Só quem tem alegria para te dar é Jesus. Sai desse mundão, esse mundão não tem valor, esse mundão não presta não. Tudo é passageiro, vamos para a igreja, porque a alegria, felicidade e verdade quem tem é Jesus. Aí o pecador vem, diz, tá certo, eu vou lá para provar se é assim mesmo. Aí chega, aí se levanta um conjunto de mocidade de 50 jovens para cantar. Aí começa a cantar. Eu estou desesperado, eu me sinto um desgraçado, só sinto vontade de morrer. Aí o pecador que veio com a promessa de que só Jesus tem felicidade para dar, o cara olha assim, desculpe meu paraibanês agora, meu nordestino. Tem nordestino aqui? Tem, irmão? Quem é nordestino? Dá glória a Deus aí. Quem é nordestino, diga oxente, para eu saber que você é nordestino mesmo. Pronto, oxente. Aí nessa hora você diz, oxente, peraí. Me convidaram dizendo que aqui era felicidade. Aí eu chego, tá um conjunto de 50 jovens depressivos dizendo que só pensa em morrer. Deixa eu ficar na minha birita mesmo, que lá eu sou mais feliz do que aqui. Irmãos, culto ao Senhor não é para a gente cantar tristeza. Culto ao Senhor é para a gente cantar alegria. Não é para cantar o que a gente viveu no passado, na vida pregressa, desgraçada. É para a gente cantar o que a gente vive em Cristo. O que recebemos de Cristo. Ah, mas alguém já pensou em morrer mesmo e cantou esse hino, foi uma bênção, amém. É a realidade dele, não é a minha realidade. Se eu sou componente de um conjunto, desculpe a fraqueza. Se eu sou componente de um conjunto de jovens, eu não canto essa música. Porque eu não vivo me sentindo desgraçado, miserável e só pensando em morrer. Pelo amor de Deus, irmão, depressão lá fora, aqui não. Pensamento suicida lá fora, aqui não. Vamos acabar com essa deprê em nome de Jesus. Já não bastasse ter uma pandemia lá fora. Quando entra pro lado de dentro, tá o povo cantando que só pensa em morrer. Eu não penso em morrer, não. O Cristo que veio para mim, ele veio para me dar vida e vida com abundância. Não tenho nenhum desejo de morrer. Não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Então, até nisso, a gente tem que ser muito seletivo, prezando pela palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Cantando, admoestando, ensinando. Olha o que é que Paulo diz para fazer com a música. A música tem que ser pedagógica. A música tem que ser encorajadora. Não pode ser um depressivo, não. A música tem que ser encorajadora do ânimo e da fé para o povo de Deus. Fecha o parênteses. Segundo fundamento do púlpito genuinamente pentecostal. Quem entendeu essa primeira parte, diga amém. Amém. Segundo fundamento, segunda característica. Centralidade de Cristo. Cristo tem que ser o principal tema. O principal nome. O nome que está acima de todo nome. Seja na nossa pregação, seja na nossa canção. Tudo que fizermos, devemos fazer em nome de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Observe, meus irmãos, que Saulo, agora convertido,
estando ainda na cidade de Damasco. E é muito curioso, porque ele saiu de Jerusalém, andou ou cavalgou, se foi a cavalo, 240 quilômetros aproximadamente, para chegar até Damasco. A intenção dele nós sabemos. Os primeiros versículos de Atos 9 diz que a intenção dele, descrente, judeu, é verdade, zeloso, fariseu pela lei, pelo judaísmo sim, mas não crente ainda em Jesus, a intenção dele era o quê? Era, portando cartas de recomendação do sumo sacerdote em Jerusalém, prender os judeus dissidentes do judaísmo, e que agora eram cristãos, e que estavam usando as sinagogas em Damasco, para promover o nome de Jesus, que Paulo até então não cria. A intenção dele era chegar em Damasco como perseguidor. Mas Deus tinha planos para ele. No meio do caminho, Cristo manifesta-se visivelmente a ele, o derruba ao chão, o faz comer pó e o ergue um homem convertido. E aquele que saiu de Jerusalém perseguidor, chega em Damasco pregador. Quem disse glória a Deus por isso, irmão? Ele saiu de Jerusalém perseguidor, mas ele chega em Damasco pregador, convertido, salvo. E depois que o irmão Ananias, crente lá de Damasco, vai até a casa de um tal Judas, onde Saulo já estava havia 3 dias hospedado, cego, porque foi tão refulgente a luz de Cristo que ele viu, a figura gloriosa, cujo rosto é mais resplandecente que a luz do sol, foi tão irradiante, que Saulo ficou cego por 3 dias. Mas Ananias vem de Saulo e o chama de irmão, o que mostra que ele já está então convertido, ele já é tratado como irmão na fé. Tanto é que Ananias não vem para pregar a Paulo arrependimento de pecados. Eu estou aqui para dizer que você se arrependa. Não, eu estou aqui para orar com 2 propósitos. Primeiro, para que você seja curado da sua cegueira. E para que você seja cheio do Espírito Santo. Aliás, permitam-me aqui abrir um novo parênteses antes que eu continue. O bom e genuíno púlpito pentecostal precisa ter esta fé. Eu falei para vocês na primeira parte, mas volto a enfatizar agora. O bom e genuíno pentecostal tem que ter esta fé. Para orar por cura divina em favor dos doentes e orar por derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que ainda não receberam tal bênção. Eu até tenho sentido falta disso em muitos nossos cultos. Eu lembro-me de criança, 8, 9 anos de idade, indo aos círculos de oração. E as irmãs do círculo de oração reservavam um período no meio do círculo de oração para orar só por cura divina em favor dos doentes e por batismo no Espírito Santo em favor daqueles que ainda não tinham recebido essa dádiva. Chamava os irmãos à frente, os jovens iam, as irmãs iam. E quantas bênçãos eu pude contemplar e viver em cultos de círculo de oração. Pessoas sendo batizadas, se derramando em lágrimas na presença de Deus. Morei um tempo na capital da Paraíba, João Pessoa, e todos os sábados como este, sempre às 9 horas da manhã, no bairro Jardim América, eu ia para a consagração infantil das crianças. De adultos só tinha as regentes, as líderes das crianças. No mais era tudo criança, 9, 10, 11 anos. E nós ficávamos de joelho, orando, louvávamos a Deus, crianças batizadas no Espírito Santo, crianças adorando a Deus em outras línguas, crianças profetizando umas às outras. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 9 anos de idade, ouvindo uma menina de 8 anos de idade pregar. Uma pregação linda, com uma desenvoltura que não foi ensinada na escola, com
uma capacidade de falar palavras usando o microfone para uma casa cheia que ela não aprendeu em cursos de oratória. E nem mesmo os mais habilidosos e santos professores de homilética poderiam ensinar. Aquilo era a eloquência do céu. É o que nós pentecostais chamamos, por uma palavrinha muito conhecida, de unção. Certa vez perguntaram ao pastor Nivaldo, a um experimentado homem de Deus, o que é unção? E ele respondeu, bem, unção é assim, uns são e outros não são. Uma menina de 8 anos pregando com uma desenvoltura linda. Recitou o Salmo 46 na íntegra, sem errar uma vírgula, coisa que muito obreiro experiente de estrada aí rodada não conseguiria fazer. E naquela noite, Jesus Cristo batizou mais de 30 crianças com o Espírito Santo, e entre elas eu. Cumpriu-se o que diz Joel: filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas, meninos e meninas, o movimento pentecostal, digo isso sem nenhuma arrogância, mas com muita firmeza, o movimento pentecostal é o único dentro de todo o protestantismo que valoriza o trabalho das crianças e que entende que mesmo tendo pouca idade, elas podem ser mergulhadas, imersas no poder do Espírito Santo para serem revestidas e servir a igreja do Senhor. Tenho profundo respeito pelos meus irmãos batistas, presbiterianos, congregacionais. Lá em Campina Grande, de quando em quando eu estou pregando em igreja congregacional, em igreja presbiteriana. E eu vou dizer para você, tem alguns presbiterianos aí, pastor Gabriel, que estão falando mais em língua que alguns assembleianos. O fogo está se alastrando e está pegando. Glória a Deus. Eu amo os meus irmãos presbiterianos, mas olha, na igreja pentecostal criança também ora. Na igreja pentecostal criança também profetiza. Na igreja pentecostal, crianças batizadas e cheias do Espírito Santo também podem entregar uma palavra de Deus dirigida no culto ao Senhor. Eu comecei a pregar, irmãos, lá, 8 anos de idade. Cultos infantis, andando a cidade de Campina Grande, pregando a palavra de Deus. 2 horas da tarde, dia de domingo, meu pai me levava para culto de praça pública. E os irmãos me davam a oportunidade, porque era inusitado. Os pecadores gostavam de ver uma criança tão pequena usando o microfone, falando com certa desenvoltura. Aquilo atraía a atenção das pessoas. Só o movimento pentecostal tem isso, e não digo isso para a glória nossa, digo isso para a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos um povo que crê na liberdade do Espírito Santo operar e distribuir seus preciosos dons. Homens e mulheres, velhos e meninos, jovens e velhos. É a promessa de Deus. Cheio do Espírito Santo. Ananias foi lá e orou por Saulo. E a gente também tem que continuar orando. Por cura divina, digam comigo, cura divina e batismo no Espírito Santo. Irmão Saulo, o Senhor me enviou para orar por você, para que a tua visão seja restituída e para que você seja cheio do Espírito Santo. Nobre pastor, qual foi a última vez que você chamou a igreja que você lidera para uma campanha de oração, jejum e consagração por batismo no Espírito Santo? Qual foi a última vez que você ministrou a unção com óleo e impôs as mãos sobre o enfermo e orou com fé? Não é aquela coisa de, vamos ver no que é que vai dar. Não, irmão, se for para orar dizendo vamos ver no que é que vai dar, é melhor nem orar. Tiago disse, tem que ser com fé. Se duvidar, não pensa que receberá de Deus coisa alguma. Deus não trabalha onde há dúvida. Ou ora com fé para Jesus curar, ou não ora. Chama o povo lá para orar por cura divina. Porque quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. E quem pede, recebe. Se orarmos mais por cura, Cristo vai curar mais.
Se orarmos mais por batismo no Espírito Santo, Cristo vai batizar mais, porque Ele é o curador e Ele é o batizador. Ah, mas Ele faz sem a gente orar? Faz. Sem a gente orar, Ele pode fazer. Mas Ele fará muito mais onde há um ambiente de fé, onde há uma comunidade de fé. Ou você não se lembra daquele homem que chegou estressado, aperreado, agoniado para Jesus e disse: Senhor, está aqui meu filho endemoniado. O demônio ora joga no fogo, ora joga na água para matá-lo. E eu pedi até os discípulos que expulsassem e eles nada puderam fazer. Se tu podes, faz alguma coisa. Jesus disse: epa, alto lá, calma. Eu sei que a situação é difícil, mas calma. Pé no freio, calma. Que história é essa de se tu podes? Poder eu posso. Ele pode as coisas. A questão não é se eu posso fazer. A questão é se tu podes crer. Porque tudo é possível ao que crer. Eu me lembro, Gabriel, que na primeira vez que eu ministrei aqui, pastor Gabriel, depois você me ligou, lembro-me, e você me disse assim: irmão Tiago, você estava ministrando sobre batismo do Espírito Santo. E enquanto você ministrava, um irmão, não lembro se um auxiliar de trabalho, não lembro quem, mas você me disse, um irmão, no meio do culto, foi batizado no Espírito Santo. E parece-me que depois me procurou, informou, enfim. Irmãos, se nós soprarmos as brasas, o fogo vai subir. Pastor, chama o povo lá, pastor, para orar. Vem aqui à frente, irmão. Vamos orar por batismo do Espírito Santo. Vamos orar por cura divina. Vamos fazer uma campanha de oração para Jesus restaurar os doentes, os enfermos. Jesus ainda cura câncer. Jesus cura, irmãos, Ele cura depressão. Ele cura artrose, artrite, reumatismo. Ele cura doenças crônicas, enxaqueca prolongada. Ele cura, irmãos, Ele cura lepra. Ele cura hanseníase. Ele cura covid. Ele cura astigmatismo, miopia, catarata, queda de cabelo, pedra nos rins. Ele cura prisão de ventre, Ele cura febre, Ele cura doença na pele, nos ossos, nos rins, pulmões, fígado, coração que está batendo fraquinho já parando, ou rápido demais já infartando. Jesus Cristo modera Ele, Jesus Cristo dá saúde a Ele. Até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você crê nisso, então ore por isso, peça isso, creia nisso, busque isso, e você vai provar e ver que o Senhor é bom e ainda faz milagre. Eu sinto de Deus dizer algo aqui essa manhã. Já entrando na verdade pela tarde. Eu sinto de Deus de dizer algo e falarei agora como um profeta do Senhor. E talvez não falarei agora para todo mundo, mas para alguém específico aqui. Existe obreiro aqui esta manhã, esta tarde, que tem um membro de sua família doente dentro de casa. E você já orou com imposição de mãos e unção com óleo em favor de muita gente, mas ainda não fez isso em favor do membro da sua família. Você crê que Jesus cura os outros, mas não crê que Jesus cura os seus? Você é homem de Deus. Você é embaixador de Jesus Cristo. Aquele que te disse, eu vos dou poder, não disse, eu tomo o poder de volta. Ele deu e está dado. Ele te deu poder. Está nas tuas mãos. Impõe as mãos sobre tua esposa e ora por ela e repreende. Impõe as mãos sobre teus filhos. E com a mesma autoridade com que você ora pelos doentes da igreja, ore por eles. É sua família. É sua primeira igreja. Jesus quer fazer milagre na sua casa, mas a sua dúvida está bloqueando a operação do milagre. E corre para o hospital, e sobe para cima, e vai para baixo. E remédio, medicação, e chá. Nada disso vai resolver.
Jesus vai fazer. E Ele quer fazer pela tua instrumentalidade. Hoje, quando você voltar para casa, você vai chamar minha mulher, chegue cá. Até hoje eu não tive essa coragem não, mas hoje Jesus colocou fogo nas minhas mãos. Tem um fogo. O Espírito Santo falou comigo. Meu coração está queimando. Minha esposa, chegue, eu vou orar por você, chegue. Em nome de Jesus, a enfermidade saia. E não é amanhã nem depois, não é agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Há um milagre na tua casa. Irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui para orar, para que sejas curado e para que sejas cheio do Espírito Santo. Quem sabe Deus não fará algo ainda maior do que o que tu pensas. Quem sabe além da cura, Deus de presente ainda dará o batismo no Espírito Santo. Porque foi o que aconteceu com a irmã Celina de Albuquerque. Primeira crente batizada no Espírito Santo em Belém, no Pará. Professora de escola dominical, mas não estava podendo ir aos cultos da igreja devido a uma doença que se prolongava há dias em seus lábios. Bichinha da irmã Celina nem falar podia. Os médicos disseram, não há cura para essa doença, tem que só ir tomando remédio para amenizar a dor, mas não há o que fazer, desenganada pela medicina. Mas um dia chegou Gunnar e Berg. Gunnar Vigre e Daniel Berg chegaram na casa da irmã Celina. Irmã Celina, a senhora crê que Jesus ainda cura? Aleluia. Aleluia. Você crê que Jesus ainda cura? Você crê que Jesus ainda cura? Você crê que ainda cura? Você crê que o rio da cura divina ainda está correndo? Então ore por cura. Peça com fé. Eu falei para vocês de hinos que me causam arrepios, mas eu vou lhes falar de um que faz tempo que eu ouvi e eu gostaria muito de poder ouvi-lo. É aquele hino da irmã Shirley Carvalhais. De onde vem tanta unção, tanto poder para curar a enfermidade? De onde vem? Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vá embora para nunca mais voltar. Curado vai ficar. Com as mãos ungidas não há mal que resista tanto poder. Olha aí, músico bom já deu a nota. A senhora crê, irmã Celina? Creio. Então pare de tomar os remédios, nós vamos curar, orar e Jesus vai curar. Isso é uma palavra de fé que a gente não dá a todo doente não, viu, irmão? Não é a todo mundo que você chega e diz, Pai, não. Você tem que ter uma revelação clara de Deus e uma convicção. Isso aí é dom da fé e dom de profecia operando conjuntamente. A irmã Celina deixou de tomar os remédios, creu, orou. Junto com os missionários Daniel Berg e Gunnar Vigre. E não demorou. Jesus tocou nos lábios da irmã Celina como tocou nos lábios de Isaías. Curou a irmã Celina. E não bastasse tê-la curado, ainda colocou um novo idioma na sua boca. E agora estava a irmã Celina de Albuquerque curada e batizada no Espírito Santo, adorando a Deus com outras línguas. Jesus ainda cura, ainda salva e ainda batiza no Espírito Santo. Na mesma hora que Ananias impôs as mãos e orou, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo. A sua visão foi restaurada. Ele se levantou, foi batizado nas águas, comeu porque estava de jejum, fazia 3 dias sem comer nem beber nada. Esse crente já veio para mostrar o que... Ô crente bom, já pensou, irmão? Se converteu e os 3 dias de convertido, os 3 primeiros dias, já é em jejum total. Aleluia. Jesus fará mais, se a igreja jejuar mais. Saulo é cheio do Espírito, permanece em Damasco alguns dias, e agora, sem demora, ele começa a falar de quem?
de Jesus. Atos 9:20. Logo, imediatamente, sem demora, começou a falar de Jesus. O melhor tema para o pregador. O maior tema para o pregador. O grande tema das Escrituras. O grande tema para quem canta é Jesus. É Jesus. Eu escrevi o livro A Mensagem da Cruz. Quem leu ou vai ler esse livro, vai ver que lá pelo último capítulo, eu digo assim, pastor Nivaldo, nada contra cultos temáticos, nada contra. Se bem organizados, bem preparados, bem dirigidos, uma bênção. Mas eu digo lá que em muitos lugares, os cultos temáticos têm sido um problema. Porque se inventa tanto tema, e às vezes o pregador que quer falar de Jesus não encontra espaço para falar de Jesus. Porque querem que você fale de tudo. Querem que você fale dos sonhos de José. Querem que você fale dos 300 de Gideão. Querem que fale de todos os outros personagens. E às vezes eu fico procurando, e a cruz de Cristo, onde é que está? Os chamados cultos evangelísticos muitas vezes estão se perdendo no meio de tantos outros temas, tantos outros assuntos que nós queremos que seja abordado. E hoje agora está uma febre no Brasil. Os teólogos coach, que nada mais é que a velha teologia da prosperidade com uma roupagem gourmet, elitizada, mas bonita. Porque fala teologia da prosperidade, já virou algo, sabe, saturado. É o primo pobre, a gente não quer ele, é o patinho feio. Vamos dar uma nova roupa, vamos chamar de teologia coach. Você pode o que você quiser. Há uma força dentro de você. Você é capaz. E você, e um pregador famoso já disse por aí, no coração de Jesus, você é o centro. O que mais poderia ser tão pernicioso do que isso? No coração de Jesus, você é o centro. No coração de Jesus, o Pai é o centro. Para fazer a tua vontade, ó Deus, aqui estou, disse Jesus. O meu alimento é esse, é fazer a vontade do Pai. Nós não somos centro em lugar nenhum. Deus é que sempre foi, é e será o centro. No coração de Jesus, o Pai é o centro. E no nosso coração, Jesus é que é o centro. E estamos enchendo, irmãos, as prateleiras das livrarias com livros de autoajuda, teologia da prosperidade. Você é um vencedor e você nasceu para vencer e não desista dos seus sonhos. E você é isso, e você é capaz, e você. E tem uma irmã lá na nossa igreja em Campina que ela diz assim, quando ela participa de cultos onde o homem é o centro, no final ela sempre diz assim, em particular para alguém: eu procurei Jesus no culto e não achei. Vocês já tiveram essa impressão, irmãos? Vocês já tiveram essa impressão de estar em algum culto e procurar Jesus e não achar? A música não fala dele. As orações não falam dele. As pregações não falam dele. Tudo menos ele está em evidência. É pobre a festa que Jesus não está presente nela. É vão o culto que Jesus não está presente nele. Oh, irmãos, que aqui hoje, amanhã e sempre, o nome acima de todo nome seja o nome santo e bendito de Jesus Cristo. Irmão Tiago, então eu não posso pregar no Antigo Testamento? Pode e deve.
Então eu não posso pregar sobre os sonhos de José? Pode. Eu não posso pregar sobre os 300 de Gideão? Pode. Jesus disse: as Escrituras testificam de mim. E quando ele disse isso, ele disse referindo-se justamente ao Antigo Testamento, que era a Bíblia que os judeus tinham à sua disposição na época de Jesus. Nenhum livro do Novo Testamento ainda havia sido escrito. Os primeiros livros foram escritos cerca de 15 ou 20 anos depois que Jesus voltou ao céu. Quando ele diz as Escrituras testificam de mim, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Quando Moisés diz: o Senhor levantará entre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, é de Cristo que ele está falando. Quando Davi diz o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, é de Jesus que ele está falando. Quando Isaías diz no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, as abas de seu vestido enchiam todo o templo, e os serafins voavam em volta dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É de Jesus que Isaías está falando. E você pode perguntar: mas como você sabe que é de Jesus, se lá ele não cita o nome de Jesus explicitamente, e nem poderia, porque ele não conhecia o nome humano, a identidade humana que o filho teria? Mas você vai lá para João capítulo 12, e João diz assim: Isaías viu a glória dele e dela deu testemunho. Então está claro que é de Isaías, aquele ser glorioso, majestoso, divino, resplandecente, que está sendo adorado pelos serafins. É Jesus entronizado em uma manifestação pré-encarnada, aparecendo diante dos olhos de Isaías. E aliás, os comentaristas bíblicos são quase unânimes em dizer que as manifestações teofânicas no Antigo Testamento, toda vez que Deus aparece em forma visível, seja de um homem ou de um anjo, no Antigo Testamento, os teólogos costumam dizer que ali está, na verdade, o próprio Filho em uma imagem pré-encarnada, manifestando-se aos homens. Não é o Pai, porque é o Pai, ninguém ainda pode vê-lo. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito tem nome de Espírito, justamente porque ele é invisível, não pode ser visto, embora seja uma pessoa real. Esta pessoa que é vista no Antigo Testamento, dizem os comentaristas bíblicos, é o próprio Jesus. Observe como Jesus está presente em toda a Bíblia. Quando você vai para o Gênesis, a queda do homem no Éden, Deus chega e diz: a semente da mulher porém inimizade contra a serpente, e essa semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, ainda que a serpente lhe morda o calcanhar. O que é que Deus está dizendo ali? Esse é o proto-evangelho, este é o primeiro anúncio da redenção da humanidade no Gênesis. Ainda em Adão e Eva, o próprio Pai está dizendo: vai vir um descendente de mulher, é homem, terá corpo, terá carne, e ele vai trazer redenção para a humanidade. Ele vai pisar na cabeça da serpente, e não é a serpente carne que está ali no Éden, não, é a serpente Satanás que incorporou naquela serpente animal. Deus está dizendo: o Filho encarnado virá, nascido de mulher, e de fato ele nasceu da Virgem Maria, aquela pobre moça de Nazaré, e pisará na cabeça da serpente, pisará sobre toda tirania infernal, pisará sobre todo o domínio das trevas, triunfará sobre ele e o derrotará, ainda que seja mordido no calcanhar. O que é se morder no calcanhar? É a traição que o Filho de Deus experimentaria por ocasião de Judas Iscariotes. Dentro dele entrou Satanás e o seduziu para trair Jesus. Então Jesus foi mordido no calcanhar, Jesus foi ferido e crucificado, mas
mas tudo isso já está dito desde o Gênesis. Oh, irmão, quanto sermão cristocêntrico nós temos no Antigo Testamento. Não temos tempo para perder com lorota, não temos tempo para perder com feijão que queimou, com quem morreu atropelado na BR. Nós temos um nome acima de todo nome para pregarmos em todos os nossos cultos, e esse é o nome santo e bendito de Jesus, que está presente do Gênesis até o Apocalipse. Pregador que quer pregar Jesus, ele tem sermão para o ano inteiro. Ninguém pode abrir a boca e dizer: eu já preguei tudo sobre Jesus, não há mais o que pregar. Todos os pregadores do Novo Testamento são pregadores cristocêntricos. Você já leu o sermão de Pedro em Pentecostes? Ele sai de Joel, passa por Salmos, para chegar em quem? Em Jesus. Você leu o sermão de Estevão, que já fiz menção? Ele passa por Abraão, atravessa os patriarcas para chegar em Jesus. Você leu a aula que Filipe deu ao eunuco lá no deserto, entre Jerusalém e Gaza? Ele estava lendo o quê? Isaías 53. Filipe perguntou para ele, o eunuco, chefe da fazenda de Candace, ministro da fazenda, ministro da economia, um homem de elevado cabedal cultural, um homem formado em matemática e economia, como precisava ser para gerenciar as economias da Etiópia. Mas ele estava lendo o livro de Isaías. Filipe se aproximou correndo da carruagem e perguntou: você entende o que lê? O eunuco não estava entendendo nada. O profeta está falando dele mesmo ou de outro? Como é que eu posso entender se não há quem me explique? Aí eu imagino a cena. Filipe deve ter dito assim: rapaz, você entende de economia, você entende de Tesouro Nacional, você entende de Fundo Monetário Internacional, você entende de matemática, você entende de equação, mas de Bíblia entendo eu. Deixa eu subir aí nesse carro e te explicar esse texto tintim por tintim. E a Bíblia diz que, partindo de Isaías 53, Filipe explanou o plano de salvação para aquele ministro da fazenda da Etiópia. E foi tão bem, mas tão bem instruído e evangelizado, que no mesmo dia, na primeira poça de água que o eunuco viu no caminho, ele perguntou a Filipe: o que é que me impede de ser batizado? Ele foi tão bem evangelizado que até batismo ele aprendeu. Até sobre o batismo ele aprendeu. E agora o que é que me impede de ser cristão como você? Filipe, nada impede, se você crê de todo o coração. Aí o eunuco faz a sua primeira declaração de fé, que era uma confissão de fé tradicional na primeira igreja. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Filipe disse: então você está pronto, chegue, desça comigo, vamos ser batizados agora. Quem prega Cristo vai ver salvação. Quem prega Cristo vai ver confissão, declaração de fé. Quem prega Cristo vai ver gente querendo ser batizado. Quem prega Cristo vai ver a igreja crescendo. Quem prega Cristo vai ver o evangelho espalhando. Quem prega Cristo vai ver almas vindo para Cristo. Quer mais salvação na igreja? Pregue mais Cristo Salvador à igreja e aos pecadores, e mais pecadores se salvarão. Nobre pastor, leve os evangelistas à sua igreja e volte a centralizar a cruz de Cristo. Quer ver me dar arrepios, irmãos? Quer ver me dar arrepios? É quando eu estou num culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é para fazer em memória de quem, irmãos? Em memória de quem? De Cristo. Ai, irmão, me dá uma agonia santa. Pregador tem 30 minutos, culto de ceia mais apertado, horário 25, 30 minutos para pregar. Aí lá vai o irmão pregar sobre a barba de Arão. Ô irmão,
Deixa para falar da barba de Arão outro dia. É culto de ceia. Vamos falar do sangue de Cristo. Do corpo dilacerado na cruz do Calvário. Ele disse, fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Como é que pode? Você tem o corpo de Cristo, você tem o sangue de Cristo, você tem os elementos que remetem à cruz diante de você, e você vai pregar sobre os sonhos de José. Outro dia eu estava em uma festa de jovens e o tema era a ressurreição de Jesus. O tema era exatamente assim: o túmulo está vazio. Irmãos, isso na mão de um pregador cristocêntrico é um prato cheio, mas eu fiquei tão triste naquele dia, porque tendo um tema tão cristocêntrico, tão central e crucial, em um culto de domingo com a igreja aberta, o pregador foi pregar sobre os sonhos de José. Para no final terminar dizendo, quem está te perseguindo, vai ver Deus tirar você da sepultura. Você vai ressuscitar ao terceiro dia. Como podem tirar um Cristo e colocar um homem? Não foi você que saiu da sepultura, foi ele. Foi ele quem ressuscitou. Foi ele quem morreu na cruz. Cristo, 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 Cristo. Começou a falar de Jesus. Diga, eu preciso falar de Jesus. Com 2 temas, e vou ser bem breve porque já cumpri meu horário. Ele dizia que Jesus é o Filho de Deus, e dizia que Jesus é o Cristo. Palavra que no texto grego tem o mesmo significado que Messias na língua hebraica. A mensagem de Saulo, ou agora mais conhecido como Paulo, embora ambos os nomes lhe pertencessem, era: Jesus é filho de Deus e, portanto, divino. Deus, como Pai, é Deus. Viu, irmãos? Jesus é Deus, viu, irmãos? E não aceite ninguém dizer menos que isso. Jesus é Deus. Filho de peixe é peixe. Filho de homem é homem. Filho de Deus é Deus. João chama de unigênito, único da mesma gênese. Ele é o único filho de Deus que é também Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele não. Ele é filho de Deus por natureza. Sempre foi, sempre será. Ele tem o DNA divino. Não vamos trazer pregadores para os nossos púlpitos, pregadores judaizantes. Como um que já fez fama pelo Brasil, pregando em muitos congressos pentecostais, mas que agora virou judeu, barbudo, as indumentárias judaicas, e disse até que já fez a circuncisão lá em Israel, capado. E anda agora por aí dizendo que Jesus não é Deus, que nós precisamos corrigir o texto do Novo Testamento que está errado. Errado está ele. A Bíblia não está errada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. Ele é Filho de Deus e é também Deus. É por isso que nós não nos privamos ao direito de dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, porque é Deus. Volto a dizer, esse tema é um tema trinitariano. Uma mensagem cristocêntrica, Cristo inflamada pelo Espírito, Espírito Santo, para a glória de Deus, Deus Pai, Filho, Espírito, Pai. Assim é o verdadeiro movimento pentecostal. Nós somos trinitarianos, cremos que Deus é um só, mas que existe eternamente em 3 pessoas distintas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um único Deus.
Deus, existente eternamente em três pessoas distintas. Mas como podem ser três e ao mesmo tempo um? Como pode ser um e ao mesmo tempo três? Tu acha que tua cabeça pequena tu vai entender isso? Tu acha que tu vai entender a ciência de Deus, a equação de Deus, o mistério de Deus? Não, recolhe-te a tua insignificância, recolhe-te a tua pequenez. A ciência de Deus é tão alta que nós não podemos alcançá-la. Isso é como remédio, isso é como comprimido. Você coloca na boca e engole logo. Você não mastiga não, porque se mastigar o sabor é amargo. A Trindade a gente não mastiga, a Trindade a gente engole pela fé, porque é o que a Bíblia diz que é. Cristo e dependência do Espírito Santo. Paulo, para poder tornar-se um pregador, primeiro foi cheio do Espírito Santo. Estou aqui para orar por você, para que sejas curado e seja cheio do Espírito Santo. Quer servir bem a igreja? Seja amigo do Espírito Santo. Viva na dependência do Espírito Santo. Não existe trabalho meramente técnico na igreja. Todo trabalho na igreja depende da unção do Espírito Santo. Quem canta precisa do Espírito Santo. Quem toca precisa do Espírito Santo. Até o técnico de som da igreja, que a gente costuma chamar de sonoplasta, mas essa palavra não é adequada, porque sonoplasta é quem trabalha com plástica, efeitos de som, não é o caso do técnico de som da igreja, mas até o técnico de som da igreja precisa também ser cheio do Espírito Santo. O porteiro da igreja precisa ser cheio do Espírito Santo. As irmãs que entregam os crachás precisam serem cheias do Espírito Santo. O professor do seminário teológico precisa ser cheio do Espírito Santo. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu não preciso do Espírito Santo. Você precisa, porque o Espírito Santo é o professor da igreja, o Espírito Santo é o capacitador da igreja, o Espírito Santo é o dirigente da igreja, o Espírito Santo é o superintendente da igreja. Quem distribui dons espirituais à igreja é o Espírito Santo. Profecia quem dá ele, línguas quem dá ele, interpretação quem dá ele, palavra de sabedoria quem dá ele, palavra de fé quem dá ele. Quem dá dons de curar e operar maravilhas é o Espírito Santo. Jesus Cristo disse, ele vos ensinará todas as coisas. Quem não tem o Espírito Santo é analfabeto. Quem tem o Espírito Santo é doutor. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa para cantar, para orar, para jejuar, para liderar, para pastorear, até para dirigir o carro da igreja. Você será um péssimo motorista da igreja se você não for cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Quem tem o Espírito Santo tem orientação. Quem tem o Espírito Santo tem luz. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. Quem tem o Espírito Santo tem fervor, tem calor, tem fogo. Quem tem o Espírito Santo tem alegria. Quem tem o Espírito Santo tem um fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a mansidão, bondade, benignidade e fidelidade. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Nem 4 anos de faculdade poderão substituir a necessidade do Espírito Santo. Nem mesmo mestrado ou doutorado em teologia poderá dispensar a sua necessidade do Espírito Santo. Apolo era apologista, pregador hábil, douto, formado na escola de Alexandria, na África. Mas um dia, Priscila e Áquila precisaram levar ele para a casa deles e ensinar completamente o caminho de Deus, porque a Bíblia diz que Apolo só conhecia o batismo de João Batista, não conhecia o batismo no Espírito Santo. Você pode ser um ótimo pregador, você pode ser um ótimo professor, você pode ser um ótimo maestro, você pode ser um ótimo líder, mas você, como Apolo, precisa da completude, da plenitude, da unção, do poder do Espírito Santo. Se fala muito de método de evangelismo, método de crescimento, método disso e daquilo. Eduardo Baldes, que já citei pela manhã, ele dizia: os homens buscam métodos melhores, Deus busca homens melhores, homens e mulheres de oração. É muita reunião para planejar e pouca execução da obra, porque a gente está confiando muito no script, na pauta, na reunião e nas conferências. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Atos
dos Apóstolos mostram que aquela igreja cresceu, ultrapassou as fronteiras de Israel, alcançou o continente europeu, movida pelo poder, o dinamismo e o fervor do Espírito Santo. Não à toa, o livro de Atos também muito bem pode ser chamado de Atos do Espírito Santo por meio da igreja. Então eu quero findar esse trabalho, essa minha ministração, fazendo uma oração com vocês. Pode ser, pastor, uma oração rápida, não vou me demorar. Tu és santo, oh Espírito. Se ainda não foi batizado, peça o seu batismo agora. Se já foi batizado, peça por renovo. Se não tem dons espirituais, peça dons espirituais agora. Pois o Pai está neste lugar, o Filho está neste lugar e o Espírito Santo também. Tu és santo. Tu és santo. Espírito Santo, Oh, Espírito de Deus, meu vem sobre essa igreja nesta tarde. Espírito Santo, manifesta teu poder entre nós. Espírito Espírito Santo, tira a frieza, a apatia, a letargia, a preguiça. Tira. sabes quem eu sou. Enche-nos do teu poder, enche-nos da tua virtude, E mesmo enche-nos da tua graça. se importa Nós dependemos de ti, Espírito. comigo.